Amados, vamos dar continuidade aos nossas pregações sobre o livro de Colossenses. Capítulo 1, hoje nós vamos ver do versículo 12 até o 14. Colossenses 1, de 12 até 14. Redimidos em Jesus. A palavra do Senhor diz assim: dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos na luz, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai eterno, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã, Pai. E que possamos ser impactados pela tua palavra, Pai, e que possamos ser moldados, Senhor, e transformados em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de contextualizar por que Paulo escreveu essa carta. Na verdade, Colosso era uma cidade pequena, mas essa carta, ela se agiganta diante do que Paulo trouxe à igreja, não só de Colosso, mas a igreja da atualidade. Ela foi, por que foi feita, né? Epáfras, que Paulo ganhou lá em Efésio, se tornou um cristão, e ele fundou essa igreja. E ele foi visitar Paulo na prisão em Roma, para pedir conselhos sobre a infiltração de uma forte heresia entre os irmãos que ele pastoreava. Como eu falei, Colosso é uma cidade pequena, habitada na maioria por gregos, e seguiam as suas próprias religiões. Era conhecida pela produção de um famoso tecido feito com lã. E essa região, ela fica hoje na Turquia. Ela não foi encontrada, sabe que é lá, existe lá ainda umas ruínas, mas ela não foi totalmente encontrada. Mas ela fica na Turquia hoje. Existiam fortes heresias influenciadas pela ideia de Platão, que dizia que o homem era separado por dois compartimentos. Um de caráter inferior, onde ficavam as coisas materiais, e outras que ficavam as coisas espirituais. E essas teologias diziam que a salvação só era possível por meio de um conhecimento secreto, que é a gnose, que havia sido revelado apenas para algumas pessoas, poucos privilegiados. Eles não negavam o ensino dos apóstolos, que Jesus é o Salvador, mas afirmavam que de um conhecimento maior, que ia além do que havia sido já revelado. Eles afirmavam que tinham a revelação final e absoluta de Deus, e essa verdade era essencial para a salvação, e sem ela não poderiam chegar na presença de Deus. Eles buscavam a salvação através de um conhecimento especial, um conhecimento secreto, a gnose, né? E o que era, afinal de contas, isso? Tinha uma influência do judaísmo, que introduziam, como nós já vimos, que era bastante... a igreja era bastante... enfrentava bastante esses problemas, que era tradições judaicas, como circuncisão. Nós vimos bastante isso em Gálatas, né? Abstenção de alimentos, observar datas. Mas eles tinham algo mais além disso. Eles tinham a astrologia, que é a busca do autoconhecimento e elevação espiritual, através do conhecimento do mapa astrológico, onde
criam que essas forças se manifestavam nas vidas do homem, permitindo a transformação e elevação da consciência. É aquele famoso, o cara que gosta de dar uma lidinha no horóscopo, né? Para saber como é que vai ser o dia, né? Isso aí já é uma influência daquele que achavam que a sua vida era conduzida por aquelas dicas diárias, né? E eles tinham uma visão dualista. Então eles entendiam que existiam dois princípios opostos e irreconciliáveis. O bem, que era o espírito, era o mundo divino. E o mal, que era a matéria, o corpo físico. Então ensinavam que o corpo era a prisão da alma e que a salvação consistia em libertar-se da carne para viver somente no espiritual, um palmo do chão. Entendiam também que seria impossível que o Filho de Deus tivesse assumido um corpo verdadeiro. Eles não criam que o Senhor veio em carne, porque a carne era considerada má. João já alertou isso para a gente. Está escrito lá em 1 João 4, de 2 a 3. Vou ler para você. Que diz o seguinte: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Observe. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo a respeito do que vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Isso é um alerta para cada um de nós. Isso levava uma coisa que se chama ascetismo, que é o autocontrole, que seria um autocontrole rigoroso com jejuns excessivos, negação do casamento, rejeição de prazeres legítimos, e os outros iam exatamente ao lado oposto, o liberalismo total. Já que o corpo é mau e destinado à destruição, podiam pecar sem afetar a alma espiritual. A gente observa que nem eles tinham um consenso, afinal, do que criam. Um achava que tinha que ser separado, inclusive abster-se de várias coisas, inclusive em sexo no seu próprio casamento. Eles achavam que o sexo ele trazia, não trazia purificação ao homem. E eu quero fazer uma parte aqui aos casados, que o sexo, na verdade, ele não é opcional para o casal, é uma ordenança. Ou seja, a não ser que alguém esteja orando e permitindo que faça um jejum, o sexo é obrigação. Então, maridos e mulheres, por favor, não se abstenham desse prazer legítimo que o Senhor deu para o homem e para a mulher. E os solteiros esperem um momento que possa legitimizar esse prazer. Então, observamos que esse liberalismo tem sido amplamente vivido, aonde o homem é livre para viver sem qualquer limite em nome do prazer. Vivemos num mundo que oferece essas soluções para os problemas do homem. Filosofias, religiões, prazeres, autoajuda, autossuficiência. Mas, amados, somente em Cristo somos libertos da concupiscência da carne e nos tornamos livres. Amém, amados? Bem, agora vamos para o texto. Versículo 12 diz o seguinte: fomos capacitados, dando graça ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo está mostrando que para a igreja permanecer firme diante desses falsos ensinos e que vivessem uma atitude de gratidão a Deus, porque o que precisava ser feito já havia sido consumado. Paulo ele destaca aqui a obra salvadora do Senhor. Antes de Cristo, estávamos sob o poder do pecado, vivendo numa escuridão espiritual.
separados de Deus. Mas agora fomos capacitados a participar da herança dos santos na luz, ou seja, fomos retirados das trevas, fomos retirados do poder do pecado, da escuridão espiritual e fomos levados à luz. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, para que você não precisa me responder, mas você já se sentiu algum momento na sua vida preso, sem saída, sentindo um vazio aonde nada parece ter sentido? Aquele momento onde você senta no seu quarto, onde você estiver, e fala: Senhor, e agora? Para onde eu vou? O que queres de mim? Ou até mesmo nem pergunta ao Senhor, pergunta a si mesmo: aonde foi que eu estou errando, aonde eu errei? Eu estou perdido, eu estou preso nessa minha ideia, nesse meu conceito, nesse meu entendimento. Mas, amados, através dessa carta que Paulo escreve àquela igreja, nós veremos como Cristo nos resgatou e nos deu uma solução e nos libertou. Ele deu a solução, nos salvando do maior problema que nós temos em nossa vida, que é a morte eterna, no qual nós não podemos de maneira alguma alterar. O Senhor nos salvou. Isso é o nosso maior problema. Às vezes nós pensamos que o nosso problema são coisas do cotidiano, coisas que acontecem do nosso lado, amado. Isso nós damos um jeito. Isso nós podemos consertar. Isso o Senhor nos dá responsabilidade, porque os nossos erros existem consequências. Mas nós não podemos resolver o maior problema do homem, que é a salvação. Ou seja, você já se sentiu preso e sem saída, portanto hoje creia que a tua dificuldade de hoje, ela pode ser resolvida. E graças ao Senhor, aquilo não pode ser resolvida, Ele resolveu. Então o problema é esse no versículo 13, na primeira parte, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas. Você tem ideia, será que nós temos ideia o que significa estar dominado pelas trevas? E esse domínio das trevas representa a condição da humanidade sem Cristo. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Mas Ele resgatou os seus das trevas. O mundo é escravizado pelo pecado, sob a influência de Satanás. Efésios 2:2 diz o seguinte: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E digo mais ainda, Colossenses, depois no capítulo 1, mais adiante, no capítulo 20, no versículo 21, que nós veremos na próxima oportunidade, que diz o seguinte: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam. Como eu falei para vocês, é uma carta pequena, 4 capítulos, uma cidade pequena, mas uma carta rica, que nós podemos usar para no dia de hoje. A igreja precisa olhar para essa carta e realmente, como nós oramos, se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer a redenção do Senhor, reconhecer que éramos escravos, éramos dominados pelas trevas, e o Senhor nos trouxe para a luz. Que privilégio é poder você estar sentado aqui, eu poder estar aqui pregando essa palavra, libertado com a liberdade, sem que ninguém venha aqui e me mande calar a boca. Que privilégio que nós temos.
Antes de Cristo, eram escravos do pecado, viviam numa escuridão espiritual, sem esperança, guiados por desejos egoístas e presos pela culpa do pecado. Não sei se você já sentiu isso. O peso do pecado. Quando ele começa a te esmagar. Quando ele começa a te incomodar. E essa escravidão não é apenas externa, mas interna. Nossas mentes e corações estavam distantes de Deus, incapazes de nos libertar. Essa era a nossa condição espiritual antes de Cristo, presos, sem esperança de escapar pelos nossos próprios esforços. E é exatamente ali que olhamos e reconhecemos a obra redentora na cruz de Cristo. Reconhecermos o nosso estado caído, sem Cristo, e agradecer ao Senhor que através dessa obra redentora nos libertou das trevas e nos trouxe para a luz. Eu vou falar assim, abençoado. Como fomos abençoados, como somos privilegiados de podermos falar que agora nós andamos na luz, porque fomos libertos, não precisamos fazer nada. A misericórdia e a graça do Senhor, pela sua soberana vontade, predestinou aquele a quem ele tiraria das trevas e traria para o reino de luz. Louvado seja o Senhor por isso. Louve ao Senhor por isso. Agradeço o Senhor por isso. E a solução, o 13, a parte B, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não tem como nós não ficarmos entusiasmados com essa mensagem. Deus não apenas nos tirou das trevas, mas nos trouxe para um novo reino, o reino do seu Filho amado. Esse verbo transportar, que em grego é metisteme, que significa uma mudança completa de posição, como mudar de nação ou cidadania. Nesse mundo somos passageiros, a nossa identidade não está no mundo. Nós vamos agora começar as nossas reuniões de pequenos grupos e nós vamos falar exatamente dessa nova identidade que nós temos, que nós ganhamos através desse ato do Senhor. Cristo nos fez cidadão do seu reino, onde ele reina com amor, justiça e luz. Esse reino é marcado pela presença de Cristo, pela comunhão com Deus e pela promessa da vida eterna. Recebemos uma nova identidade e proteção. Cristo nos resgatou do caos do pecado e nos deu um lugar do seu reino. Mesmo estando agora aqui, nesse corpo, nesse endereço, nesse estado, nesse país, nesse mundo, nós agora já temos um lugar no reino reservado. Jesus falou que ele iria para esse lugar e ele não deixaria de falar, porque esse lugar já está separado e nós já vimos em Pedro, guardado pelo Senhor. E que ninguém pode tomar de nós algo que ele já deu. Para aqueles que ele chamou. Versículo 14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A palavra grega redenção é a polistrosis, que significa libertação mediante pagamento de um resgate. No mundo antigo, essa palavra era usada era o preço pago para libertar um escravo. Cristo pagou o preço do nosso pecado pelo seu sangue na cruz. 1 Pedro 1, 18 a 19 diz o seguinte:
sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O resultado da redenção é o perdão dos pecados, ou seja, significa que a nossa dívida com Deus foi totalmente cancelada. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 1:8. Pois pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amados, nós fomos libertos do pecado. Nós somos livres. E em quem nós fomos libertos? A redenção está em Cristo, o Filho amado. Ele é o único mediador e a sua obra na cruz é suficiente. Não precisamos fazer nada, não precisávamos fazer nada. A obra de Jesus na cruz foi suficiente para nos libertar. Colossenses 1:20, que veremos mais tarde também, e diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. A morte da cruz do Senhor foi suficiente para que nós fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas através dessa ação, através dessa redenção, através dessa morte, desse sacrifício salvífico, nós temos agora um lugar no reino do Senhor. E Paulo enfatiza isso para combater falsos ensinos que sugeriam outras formas de salvação. Cristo é suficiente. Somente Ele redime. Um exemplo, imaginemos uma pessoa com uma dívida impagável, enfrentando uma prisão. De repente, alguém paga toda a dívida e você é liberto. Alguém paga a tua dívida. E vou falar, essa dívida não é dinheiro. Essa dívida são todas as coisas que te aprisionam. Todas as coisas que te aprisionam. Um passado de pecado, um passado de prostituição, um passado de homossexualismo, um passado, enfim, de todas as coisas, todos os pecados do mundo. Ele morreu para que essa dívida fosse paga. Por isso nós dizemos que existe solução para todas as coisas em Cristo. Ele nos lava com seu sangue. Somos redimidos do pecado. O passado não pode mais me acusar. O passado não pode acusar você. O passado não pode nos acusar. Éramos maus. Éramos prisioneiros do pecado. Mas Ele nos trouxe para o reino da luz. Não permita, amados, não permita nem ouvir qualquer heresia que diga que você precisa fazer alguma coisa para alcançar essa graça. Não existe esforço humano, não existe nada que você possa fazer. E é exatamente por isso que nós encontramos essa verdadeira graça. Exatamente por isso que nós olhamos para a cruz e falamos: obrigado, Senhor. Porque mesmo sendo mentiroso, mesmo sendo corrupto, mesmo sendo mau, Tu me resgatou disso aí. E exatamente por sermos resgatados que temos que fazer a diferença aonde nós estamos. E exatamente por nós sermos resgatados, nós temos que proclamar isso no mundo.
Existe uma solução para todos os problemas. E essa solução está em Jesus Cristo. Ontem participamos de uma workshop sobre como evangelizar. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que proclamar a salvação em Jesus Cristo. Nós temos que proclamar que fomos libertos do pecado. Nós temos que proclamar que somos libertos de algo que não éramos merecedores, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Não feche os seus lábios. Não canse de proclamar isso. Todo o tempo. Em todo o tempo. Para quem estiver do teu lado. Amados, eu, como falei, eu não tenho autoridade, nem autorização bíblica para dizer quando o Senhor vem. Mas o Senhor está próximo. Porque a palavra do Senhor diz. Então não percamos essa oportunidade de proclamar essa verdade para aqueles que ainda dormem. Despertem. Devemos viver como redimidos. A redenção não é apenas um evento passado. Ele nos transforma como vivemos hoje. Fomos libertos do pecado, fomos libertos de uma dívida, fomos reintegrados à salvação. Fomos reintegrados à eternidade. Adão, através do seu pecado, ele nos tornou pecadores, ele nos tirou a eternidade daquele momento. Mas nesse agora, nós somos reintegrados a essa eternidade através de Cristo. Voltamos agora àquela condição inicial, onde todas as coisas estariam diante dos nossos olhos, aonde seremos libertos desse corpo corrupto, desse pensamento mau, desse corpo mau, e vivemos assim eternamente na glória do Senhor. Fomos chamados, em Efésios 2, 4 a 5, diz o seguinte, foi o que Breda leu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e nós, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Somos chamados para permanecermos firmes na fé, confiando que Cristo nos salvou e nos libertou. Como redimidos, pertencemos a Cristo. 1 Coríntios 6,20 diz o seguinte: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Glorifique ao Senhor no corpo de vocês. Revelem ao mundo o que o Senhor fez na sua vida. Não seja um agente secreto. Não seja aquele que só se mostra cristão quando vem na igreja. Seja cristão no mundo. Aproveite toda a oportunidade para falar dessa graça que veio sobre a sua vida. Não se cale. Nós fomos comprados por um alto preço. Agora glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Revelem quem nós somos. Nossa vida deve refletir a glória do Senhor, rejeitando o pecado, vivendo em santidade, fugindo dos prazeres finitos que esse mundo tem oferecido. O mundo oferece prazeres finitos, prazeres que começam, mas terminam. E exatamente o grande perigo do homem é porque esses prazeres que não são eternos, eles necessitam ser renovados. Então, um dia após o outro, eu preciso disso de novo, eu preciso disso de novo. E cada vez nós vamos nos aprofundando e afundando no pecado para satisfazer esse corpo.
Gálatas 4:7 vai dizer o seguinte: assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Que é isso, gente? A redenção nos trouxe uma nova identidade de escravo do pecado e passamos a ser filhos de Deus. Olha o privilégio, amado. Se eu falar assim, ô filho de Deus, como é que você está? Ô filho de Deus, como é que você está hoje? Nem todos podem falar assim, ô filho do Betão, eu só tenho 3. Mas todos nós temos uma paternidade e podemos falar, ô filho de Deus, como você está? Que privilégio, amados. Vamos aplicar. Nós temos de agir de 3 maneiras que, se a gente conseguir fazer isso aí, a gente consegue revelar ao mundo quem nós somos. Primeiro, gratidão. Agradecendo a Deus diariamente pelo alto preço que foi pago pela nossa redenção. Sempre que você orar, fala, Senhor, muito obrigado pela salvação, porque eu não era merecedor. Mas pela tua misericórdia e tua graça, tu nos transformou em herdeiros. Seja grato ao Senhor pela tua condição. Segundo, santidade. Como nós falamos, santidade é separado. Separado desse mundo caído. Separado dessa justiça do mundo. Dessa injustiça do mundo. Que diz, e como vivemos na santidade? Vivemos como redimidos. Lembra o que é redimidos? É livres de uma dívida que nós não podemos pagar. Rejeitando o pecado e buscando obedecer e agradar ao Senhor. E fidelidade. Permanecendo firme no Evangelho. Não aceitando nenhum desvio. Resistindo todo falso ensino. Ou qualquer distração que tentem contra a nossa fé. Não louve ao Senhor porque é bonito. Louve ao Senhor porque você está louvando o grande eu sou. Não leia a Bíblia como um simples livro. Leia como se fosse a palavra de Deus. Como o que o Senhor deixou para a sua vida. Se comporte como um herdeiro do Senhor. Amados, não sei se vocês observam, quando a gente vê um filho de um rei, na Inglaterra principalmente, já perceberam a reverência que eles têm? Diante do mundo até. Estava vendo até o netinho do rei, o comportamento dele, os pais cobrando ali a sua reverência. Nós temos que ser reverentes diante de Deus. Nós temos que ser reverentes diante da nossa condição. Ser reverente não é ser mal-humorado. Ser reverente não é ser, enfim, ser reverente é saber quem você é. Nós somos filhos do Rei. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Essa é a nossa filiação. Vamos orar.
Pai eterno, te louvamos pela tua graça e misericórdia, reconhecendo que não existe nenhum mérito em nós para sermos salvos, mas te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o teu reino de luz e pelo perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos a viver como os teus filhos, refletindo a tua glória e que possamos ser sal e luz neste mundo caído. Usa-nos, Senhor, em todo o tempo, para que possamos proclamar a salvação em Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, amados. Louvado seja o Senhor.